Vamos ler e meditar na palavra do Senhor nesse momento. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, o texto vai aparecer aqui em nossa tela, também na tela de quem estiver nos acompanhando através da internet. Mas se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta, porque nós vamos fazer um panorama desse texto para compreendermos melhor os ensinos da palavra do Senhor para nós nesta manhã. Mateus capítulo 7, eu vou ler os versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra lida e aberta diante de nós, pedimos que nesse momento o Senhor nos sonde, o Senhor quebrante o nosso coração, e tome nas tuas mãos a nossa vida. Nós pedimos que não sejamos apáticos à tua palavra, mas possamos colocá-la em prática e ter o Senhor Jesus Cristo como a rocha, o firme fundamento de nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tendo nascido no litoral do estado do Espírito Santo, grande parte da minha infância eu passei na praia. E como toda criança que gosta de praia, eu gostava muito de fazer castelos de areia quando era pequeno. Se você também foi assim ou ajudou seu filho a fazer castelos de areia, você deve se lembrar que existem algumas maneiras específicas para os castelos serem feitos e ficarem de pé. Primeiro, não pode ser feito com areia seca, porque senão ele vai desmoronar de uma vez. E nem colocado em cima da areia seca. Segundo, não pode ser tão perto do mar, porque senão as ondas vêm e levam o seu castelo. Então você precisa escolher um lugar onde a areia é molhada, mas ainda firme. E um lugar onde as ondas não venham com tanta frequência. Mas veja, ainda que a gente deseje que as ondas não venham com tanta frequência, onde nós fizermos o nosso castelo de areia, se você fizer e deixar lá quietinho, sair e voltar 2 horas depois, aquele castelo não vai estar mais lá. Ele já foi destruído ou pelas ondas, ou pelo vento forte, ou por uma chuva passageira, ou pelas pessoas da praia que às vezes passam, chutam. Castelos de areia, meus irmãos, são uma ótima metáfora para nos ensinar sobre a efemeridade das coisas. Inclusive, num de seus discursos mais famosos, esse que lemos, Jesus Cristo utiliza a metáfora não do castelo de areia, mas de uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia, para falar de algo muito importante e central para as nossas vidas. Se você nunca leu o Evangelho de Mateus, nunca teve a oportunidade de ler o primeiro livro do Novo Testamento, é importante você saber que aqui no texto que nós lemos, Jesus está finalizando o Sermão do Monte. Ele começa lá no capítulo 5, ensinando as bem-aventuranças. Então ele vai nos
lembrar, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e daí por diante. Alguns teólogos vão dizer, inclusive, que o Sermão do Monte é um grande resumo do que deve ser a vida cristã. Mas nós podemos ir ainda mais a fundo. A gente tem que lembrar que os primeiros leitores do Evangelho de Mateus eram judeus. E Mateus está a todo tempo reafirmando de uma maneira implícita que Jesus Cristo é o novo Moisés, o sucessor que Moisés prometeu. Então, a todo tempo no Evangelho de Mateus nós vamos ter sinais que ligam Jesus Cristo a Moisés. Assim como no Antigo Testamento nós temos Moisés subindo ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos e as orientações divinas para então passá-las para o povo, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós temos Jesus Cristo subindo ao monte com os seus discípulos, com uma multidão, para dar todos os seus ensinamentos que vêm diretamente de Deus. Aliás, ensinamentos e orientações extremamente complexas, não só para aquela época, mas para a nossa também, porque elas expandem o alcance dos 10 mandamentos. Jesus vai mostrar que naquela época havia um entendimento muito raso dos mandamentos, da vontade de Deus para o seu povo. Por exemplo, um judeu lia "não matarás" e achava que não matar é não cometer o assassinato efetivamente. Então Jesus vai e amplia o significado. Ele diz: olha, vocês leem "não matarás", eu porém vos digo que aquele que se ira contra o seu irmão sem motivo já está matando. Aquele que guarda ódio e rancor no seu coração já está matando. Os judeus liam "não adulterarás" e entendiam que, se não houvesse nada consumado, tudo bem. Então Jesus vai e amplia o alcance do mandamento, amplia o entendimento ali. Todo aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher ou para um homem, já está adulterando. Eles liam "ame o teu próximo", então tudo bem odiar o meu inimigo. Jesus diz: não. Ame o teu próximo e ame o teu inimigo também. Aliás, não só ame, ore por ele. No Sermão do Monte, meus irmãos, além dessas orientações, Jesus vai ensinar também sobre a oração, sobre o jejum, sobre esmolas, sobre o nosso relacionamento com o dinheiro e também sobre as preocupações que nos sobrevêm. E depois de passar por todos esses ensinamentos, aqui no capítulo 7, Jesus começa a fechar o seu discurso, a concluir o seu discurso, com uma série de parábolas, uma série de metáforas e de avisos. E cada um desses avisos é feito através de contrastes, mostrando as alternativas e as necessidades que nós temos de escolher. Se você olhar aí então, nos versículos 13 e 14, Jesus vai mostrar que, embora pareça que haja muitos caminhos, no fundo, só existem dois. Um caminho que é largo, mas que conduz à perdição, e um caminho que é estreito, mas que conduz para a vida. Nos versículos 15 até o versículo 20, ele ensina que todas as pessoas podem ser comparadas a duas árvores. Ou você é uma árvore boa, que dá bons frutos, ou você é uma árvore má, que produz frutos maus. Nos versos 21 a 23, Jesus mostra que são duas as profissões de fé. Existem aqueles que falam Senhor, Senhor, que declaram que creem em Jesus Cristo, que confessam com a sua boca que creem no Senhor, mas continuam praticando todo tipo de iniquidade. E há aqueles que confessam que creem,
e fazem a vontade do Pai. E bem próximo dessa metáfora, ou do entendimento, do significado dela, nós lemos nos versículos 24 a 27, sobre 2 construtores. O sábio, que constrói a sua casa na rocha, e o insensato, o imprudente, que constrói a sua casa na areia. E se você observar aí, você vai ver que Jesus está falando sobre 2 pessoas que tinham o mesmo sonho: construir uma casa, habitar nela. Eles então pensaram o projeto da casa, levantaram recursos para construir sua casa, fizeram todo o planejamento, alcançaram o objetivo, a casa estava lá, construída. Você olha para a casa do prudente e para a casa do insensato e não vê diferença nenhuma entre elas, externamente pelo menos. É somente quando a tempestade chega que ela vai revelar tudo aquilo que só a tempestade pode revelar: o fundamento da casa. E obviamente, meus irmãos, Jesus não está falando aqui sobre construção civil. Ele não está se referindo a algo literal. Ele mesmo deixa claro que isso é uma comparação. Veja, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Depois disso, aqueles que não as praticam, será comparado a um homem insensato. Ele deixa claro, então, que o que ele está fazendo ali é uma parábola, uma metáfora para falar sobre a nossa vida. O que Jesus nos chama para pensar, então, e o que nós precisamos pensar no início de mais um novo ano, depois de um 2020 que ninguém imaginava, que ninguém planejava, é: qual tem sido o nosso fundamento? Quem tem sido o nosso alicerce? A rocha ou a areia? Nos últimos meses, muitos alicerces foram expostos. Muitos castelos de areia foram levados pelas ondas tempestuosas. A pandemia do novo coronavírus revelou que o dinheiro não é capaz de trazer uma verdadeira segurança e estabilidade. O status social, ou nosso emprego, não é capaz de trazer verdadeira segurança e estabilidade. O nosso político favorito não é capaz de nos trazer verdadeira segurança e estabilidade. De repente, todos estavam sujeitos às mesmas intempéries. Aliás, note que é exatamente assim aqui na parábola também. Sobre ambas as casas, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, acontecem as mesmas circunstâncias. Caem as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos e dão de ímpeto contra aquelas casas. O que distingue, então, uma pessoa prudente de uma pessoa imprudente, de uma pessoa insensata, não são as circunstâncias que elas passam. Não são as circunstâncias da vida, mas a maneira como elas reagem às circunstâncias. Então, meus irmãos, conversando com os pastores, a gente muitas vezes chega à conclusão do seguinte: seria muito bom, seria uma bênção se a gente pudesse chegar aqui na sua frente e prometer que tudo vai dar certo. Que com Jesus Cristo você está imune a qualquer ataque, a qualquer adversidade. Mas a própria palavra de Deus nos proíbe de fazer isso e nos mostra exatamente o contrário. Porque o prudente, sobre a casa do prudente, também vieram intempéries. Nós não estamos blindados, nós não estamos imunes às adversidades da vida. Um pastor do século XIX, pastor inglês do século XIX, Martin Lloyd-Jones, no seu comentário sobre o Sermão do Monte, começa a identificar cada uma dessas intempéries aqui. Ele vai relacionar, vai afirmar que a chuva
corresponde às dificuldades da nossa vida, às doenças, às crises pessoais. Os rios transbordando correspondem aos valores do mundo tentando nos corromper. E os ventos que dão com ímpeto contra aquela casa correspondem aos ataques de Satanás. E não discordando dele, mas embora todos esses elementos que ele tenha colocado sejam verdadeiros e façam sentido, nada nesse texto nos permite afirmar que Jesus estava se referindo especificamente a um deles. Talvez eles estavam todos juntos, num mesmo grupo. Então, meus irmãos, Jesus aponta para coisas como as enfermidades, as perdas ou os desapontamentos, ou para algo que está errado em nossas vidas, algo sobre o qual nós estávamos esperando, nos apoiando, mas que de repente entra em colapso diante dos nossos olhos. Talvez isso envolva sermos abandonados por alguém no meio do caminho, um desapontamento ou alguma súbita mudança das circunstâncias do melhor para o pior, ou talvez envolva uma tremenda tristeza e solidão. William Hendrickson, também ao comentar esse texto, lembra o seguinte: para todo ouvinte do Evangelho, seja ele sensato ou insensato, a prova ou crise seguramente chega de várias formas: tribulação, tentação, luto, morte ou o juízo final. O chamado que nós temos então de Jesus para os seus discípulos e para todos nós nesta manhã, nesse início de ano, é: construa sua casa sobre a rocha. Todos nós, meus irmãos, todos nós temos um fundamento. Ou a nossa casa, a nossa vida está alicerçada na rocha ou na areia. Sendo que somente alicerçada na rocha essa casa não vai cair. E como eu sei, pastor, que a minha vida está alicerçada na rocha? Como é que eu descubro isso? Jesus Cristo fala aqui: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir, claro, não é apenas o ato físico de ouvir. Não é como se a gente estivesse simplesmente ouvindo uma música. Não é apenas marcar presença na igreja, mas internalizar as palavras de Jesus, meditar nelas. E é por isso que eu preciso muito ler a palavra do Senhor. Por isso eu preciso muito ir à igreja, ouvir as pregações. Por isso eu preciso conhecer ainda mais a Bíblia. Aliás, esse é um grande desafio para nós. Em 2021, conhecer ainda mais a Deus através da Bíblia. E nós já não temos mais desculpa, meus irmãos, porque a Bíblia está acessível a todos, seja impressa, seja digital. Se você não tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, não precisa nem baixar, basta entrar no Google e colocar Bíblia Sagrada, que ali você já lê a Bíblia. Mas parece que quanto mais acesso nós temos, menos nós conhecemos, menos interesse temos em ler. Jesus nos chama para construirmos a nossa casa sobre a rocha. O apóstolo Pedro, no texto que nós lemos no início do culto, nos conclama a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. A desejar ardentemente, de maneira mais do que efetiva, mas de maneira árdua, desejar a palavra de Deus. E vejam, se ouvir é internalizar, praticar é externalizar, é obedecer, é tirar da teoria, é deixar de abstrair as ideias e levá-las para o mundo real. E isso exige muita disciplina de nós.
E não só a disciplina, isso exige de nós coragem. Espera aí, pastor. Coragem? Coragem. Coragem, porque você vai ser diferente de todos. Você vai contra a corrente. As pessoas esperam que você odeie alguém, que você guarde rancor, guarde mágoa, guarde ranço. Na linguagem atual, que você cancele as pessoas, que você se vingue. Mas Jesus nos chama para negar e amar. Jesus nos chama para negar esses nossos desejos impetuosos e para amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, nos reconciliar com aqueles com quem temos mágoas. As pessoas esperam que você dê esmolas ou ajude a qualquer pessoa e saia anunciando isso por aí. Mas Jesus nos ensina que nossa mão direita não deve saber o que a nossa mão esquerda faz. As pessoas esperam que você dê a sua vida e todo o seu esforço para acumular cada vez mais dinheiro. Mas Jesus nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. É preciso coragem, então, para ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando eu ouço e pratico os ensinamentos de Jesus Cristo, a minha vida tem um fundamento firme, sólido e inabalável. As chuvas vêm, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa continua no lugar, porque o seu fundamento é Jesus Cristo, com suas palavras e a obediência a elas. Pode vir pandemia, pode vir vacina, pode não vir vacina, ainda assim, a casa não se abala. Nossa maior necessidade é Jesus ser o grande alicerce de nossa vida. Talvez você esteja pensando agora, mas a minha casa já desabou. Não tenho o que fazer. Meu casamento já acabou, meus filhos estão dispersos. No meu lar há muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas feridas, muitas decepções. Eu já não sei o que fazer. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu casamento e veja um vaso quebrado, cacos espalhados pelo chão. Eu quero dizer a você hoje que, embora pareça que não tenha mais chance, mais esperança ou saída, coloque a sua vida, coloque os seus cacos nas mãos de Jesus. Ele restaura, Ele cura, Ele renova, Ele dá novos sonhos, Ele traz alegria, Ele traz de volta a esperança, Ele perdoa, Ele salva, Ele faz tudo de novo na sua vida, no seu casamento, na sua família. Por isso, não deixe de refletir nessa manhã em quem você tem construído a sua vida. Qual é o seu alicerce? Não seja insensato, não seja imprudente, não seja tolo, não construa a sua casa na areia. Esse é o grande desafio para o ano que está se iniciando. O pastor Carlos quer construir a sua casa sobre a rocha em 2021. E eu quero convidar você a construir a sua casa sobre a rocha em 2021. A rocha que é Cristo Jesus. Conta-se uma história de um povo indígena na região da América do Norte, que tinha como um ritual de passagem para a maturidade o seguinte desafio. O índio que estivesse passando por esse ritual deveria passar a noite no lugar mais fechado, mais escuro e mais perigoso da floresta, com uma venda nos olhos. Então, certa vez, um pai cujo filho estava para fazer esse ritual deu as orientações para ele: filho, eu vou te levar lá
no ponto mais escuro da floresta, mais fechado, vou colocar uma venda nos seus olhos e você tem que passar a noite inteira lá. Quando você sentir que já está amanhecendo, você mesmo pode tirar a venda dos olhos e volta aqui para a nossa tribo, porque nós vamos te receber com uma grande festa. Afinal, você atingiu a maioridade agora. E então aquele pai foi com o filho para a floresta e colocou a venda nele. Durante a noite, ele conseguiu ouvir o barulho de ursos, o uivo de lobos, o rastejar das cobras. Tremendo de frio e de medo, aquele menino já não via a hora do dia clarear. E quando ele percebeu então que a manhã estava chegando, ele tirou a venda dos olhos e se assustou, porque percebeu que o seu pai continuava ali, na sua frente. Pai, você veio me buscar? Não, filho. Eu nunca saí daqui. Eu não te deixei em nenhum momento. Você apenas não percebeu a minha presença aqui. Então o filho, muito emocionado, respondeu: Pai, se eu soubesse que você estava aqui o tempo todo, eu não teria tido tanto medo. Meus irmãos, quando nós temos consciência da palavra de Deus, consciência da presença de Deus ao nosso lado, dentro de nós, nós não precisamos temer. Quando temos Jesus como nosso fundamento, as tempestades da vida podem vir, elas vêm sobre todos, mas Cristo é a nossa rocha, a nossa segurança, o alicerce da nossa casa. Na parábola que Jesus nos conta aqui, o fundamento de uma casa é justamente aquela parte que você não vê. Mas justamente aquilo que não se vê é o que dá sustentação na hora da crise. Mais uma vez, eu queria muito, no meu primeiro sermão do ano, chegar aqui em cima, prometer para vocês que nada vai dar errado em 2021, que nós não vamos ter problemas, que se estamos com Jesus tudo vai dar certo. Mas a palavra de Deus não me permite dizer isso. Pelo contrário, a chuva virá, a enchente virá, os ventos contrários virão, haverá desafios, haverá frustrações. Mas se Cristo for o nosso fundamento, o nosso alicerce, nós permaneceremos seguros, firmes. Não há o que temer. Mais uma vez, então, Cristo nos chama para ouvir sua voz, confiar nele e praticarmos as suas palavras. E somente assim teremos um 2021 diferente. Somente assim teremos um 2021 melhor, se Cristo for o nosso alicerce. Eu quero terminar essa mensagem citando os versos de Edward Mote, um compositor americano que viveu no século XVIII e compôs um hino presente em nosso inário a partir desse texto que nós lemos, chamado Firmeza na Fé. Você deve conhecê-lo. Ele diz o seguinte: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação,
me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Que essa seja a nossa declaração para 2021, a razão da nossa vida, a nossa fé, o nosso amor e toda a nossa vida estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos firme nele mesmo. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e louvar o nome de Jesus.